Muito boa noite! Chegando aqui o boletim de notícias da mídia vascaína. É hora da mídia do Vasco. É hora da mídia vascaína. Eu sou o Rafael, boa noite. Hoje temos muitas informações nesse resumo de notícias do Vasco do dia 1º de outubro. Antes de você dormir, já estou chegando aqui nesse finzinho de noite, mas antes de você dormir, cola aqui comigo, que eu vou te deixar muito bem informado sobre tudo que aconteceu com o nosso gigante, que foi um dia muito quente, tá? Um dia muito, muito quente nos bastidores do Vasco da Gama, tá? E assim, amanhã tem jogo. Então vamos. As pessoas acho que estão esquecendo que amanhã também tem jogo. Diria eu que o jogo mais importante do Vasco dos últimos 13 anos. O Vasco de volta à semifinal da Copa do Brasil. E aí a gente precisa apoiar o nosso time nessa decisão que começa lá em Minas Gerais e vai voltar aqui para o Rio de Janeiro a princípio no dia 19, né? A princípio, mas o Vasco, o Corinthians estão se movimentando aí no STJD para tentar reverter essa decisão autoritária da CBF, que foi encabeçada pelo Flamengo. Então a gente vai falar sobre o que aconteceu nesses bastidores no dia de hoje, tá? Dessa decisão que está repercutindo muito, que a decisão que a CBF trocou a data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, mas vamos falar também sobre o time do Vasco que enfrenta amanhã o Galo. Bom, o Vasco tem um problema sério, que é o DVD, e a gente vai precisar saber que time o Rafael Paiva deverá entrar em campo. A gente não tem um time confirmado, mas a gente já tem um time que é uma provável escalação. A gente vai debater aqui quais seriam as possibilidades para o nosso querido Rafael Paiva. Vamos falar também de outubro. Outubro começou, tá? E aí a gente vai mostrar para vocês quais são os jogos do Vasco nesse mês de outubro. Eu já deixo aqui um spoiler, hein? Muito jogo em São Januário, tá? Muito jogo em São Januário. Mas, enfim, cola comigo aqui para, antes de dormir, ficar muito bem informado sobre o dia do nosso Vascão. Beleza? Roda a vinheta. Bom, galera, para você que já acompanha aqui a mídia vascaína, deixe seu like aí. Para você que chegou a primeira vez, bem, peço encarecidamente o seu like. E você que está chegando pela primeira vez, por favor, também se inscreva. É de graça, tem um botãozinho aí. Se inscreva, ative o sininho das notificações e fique muito bem informado aqui na mídia vascaína. A gente também tem muita live. Então, assim, fique bem informado. A mídia vascaína é o canal que defende o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, a gente já está muito grande nas outras redes sociais, né? A gente já estamos chegando a quase 260 mil no Instagram. O Twitter também nós temos uma base forte. A gente está iniciando esse trabalho aqui no YouTube. Então, por favor, se puder se inscrever e deixar o seu like, a gente agradece porque é um início de trabalho e a gente conta muito com a sua audiência. Tá? Aqui nós defenderemos o Vasco e a gente vai deixar vocês sempre muito bem informados e também você vai acompanhar as nossas lives, os nossos cortes, os nossos shorts. Quando acabar aqui esse vídeo, pode navegar aí pelo nosso canal e dar uma olhada no nosso trabalho, que tem apenas um mês e uma semana. Beleza, galera? Bom, o dia do Vasco começou com toda aquela situação, né? Ontem o Vasco chegou e ingressou no STJD falando sobre essa questão da CBF, que simplesmente trocou a data do segundo jogo sem... Tem uma razão, né, que eles consideram plausível, mas assim, eu acho que ficou de um consenso geral em toda a imprensa de que você não poderia ter feito isso de maneira alguma sem consentimento dos envolvidos, tá? Muitas pessoas falam, inclusive, que assim deveriam ter o consenso do Vasco, do Corinthians, do Flamengo e do Galo. Eu já sou um pouco mais radical. Eu acho até que os jogos que foram alterados para o meio de semana, que estavam no final de semana e vieram para o meio de semana, esses times envolvidos também deveriam ter sido informados e essa alteração só poderia ser realizada com o aceite dos demais. Mas como a gente já sabe, né, o Flamengo encabeçou esse movimento
tá? A gente vai mostrar a nota do Flamengo, a nota oficial do Flamengo hoje aqui, que realmente chega a ser um deboche, assim. Eu vou dizer que é um deboche. Ele quer achar que todo mundo é bobo, que ninguém entende nada, que a gente nunca viu nada no futebol. É um deboche a nota do Flamengo e a gente vai mostrar ela aqui na íntegra para vocês, tá? Bom, e aí, logo de manhã, o Corinthians ele já soltou uma nota que aí o Corinthians também a gente ficou achando estranho, né? O Vasco, ele realmente já tinha se posicionado oficialmente, o Corinthians tinha se posicionado só através de repúdio com relação ao que a CBF fez, alterando a data, mas hoje o Corinthians encabeçou, junto com o Vasco, essa situação de ingressar no STJD. Eu vou ler aqui para vocês a nota do Corinthians, depois a gente discorre um pouco mais sobre ela, tá bom? O Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público manifestar sobre sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol brasileiro. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições. Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas. Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Cara, infelizmente, o que o Corinthians falou aqui, e na minha opinião, de maneira correta, está se posicionando, ingressando no STJD, é uma coisa óbvia. O Vasco também falou óbvio, teve que entrar com uma ação na STJD. O que foi feito? Pegaram o regulamento e simplesmente rasgaram. Não interessa se você acha bom para o Vasco, ruim para o Flamengo, não interessa. Nós temos um regulamento, ele precisa ser cumprido. Isso não poderia ser alterado, entendeu? Somente o clube mandante poderia ter alterado, entendeu? A Confederação Paulista ter alterado, a CBF tomar esse partido e alterar essa data de maneira unilateral, isso fere muito o regulamento de competições do Campeonato Brasileiro. Isso daí, cara, coloca realmente em xeque a CBF. Porque simplesmente a CBF perguntou para o Vasco ontem, ontem não, no final de semana, perguntou para o Corinthians se queria, se acha correto fazer essa alteração, e o Vasco posicionou negativamente, independente das razões do Vasco. O Corinthians se manifestou negativamente, independente do que o Corinthians acha. Então, assim, a CBF jamais poderia ter feito isso. E a repercussão na imprensa durante todo o dia foi realmente de indignação. Mas, obviamente, muita a Fla Press, alguns, o Pilhado, Mauro César, essa galera que é Flamengo, simplesmente ficam dizendo também que o Flamengo tem lá suas razões para fazer isso. Só que assim, o Flamengo pode até achar legal trocar de data. Pode até achar que ele vai se beneficiar como ele realmente vai se beneficiar. Só que a CBF não poderia, de maneira nenhuma, aceitar um pedido desse, porque está ferindo totalmente o regulamento. E mais ainda, sem aceitação dos envolvidos. Entendeu? A CBF pode trocar. Mas a CBF, ela, na teoria, ela é isenta. Então, ela só deveria fazer isso se todos a aceitassem. Então, assim, foi um absurdo o que aconteceu, uma vergonha, uma mancha no futebol brasileiro, uma competição que vinha crescendo ano após ano,
principalmente pelas premiações que a CBF vinha investindo e injetando na Copa do Brasil, mas, cara, é uma mancha. Estão desvalorizando uma competição que vinha crescendo e muito. A expectativa estava altíssima. 4 gigantes na semifinal e a CBF faz esse papelão de ter trocado as datas. Bom, o Vasco, de maneira muito clara, e eu não vejo isso a imprensa falar, me deixa até um pouco indignado. Cara, o Vasco informa que contra o Atlético Paranaense no segundo jogo, lá na Liga Arena, jogadores do Vasco jogaram na terça-feira e o Vasco teve que fretar avião para eles conseguirem chegar. O Vasco jogou literalmente um dia após uma data FIFA. Por que que agora tem que mudar? Por que que agora tem que aceitar essa alteração? Gente, é realmente um absurdo. Mas vamos continuar com o absurdo, porque chegou a hora da gente mostrar a nota do Flamengo. Gente, assim, tentem interpretar, entendeu? Com calma. Eu fico até com medo de eu ler essa nota e as pessoas saírem do vídeo. Porque, assim, chega a ser deboche a nota do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, vou ler aqui para vocês, tá? E depois eu retorno com alguns comentários. Beleza? É uma nota um pouco extensa. Clube de Regatas do Flamengo vem diante de informar o Vasco da Gama. Eu vou tentar ver aqui a parte que mais me inicialmente lamenta o Corinthians tentar se valer da justiça desportiva para desvirtuar a sua função e buscar benefício próprio, em total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas, que, pelo regulamento, deve reger as competições. Ele começa a falar de coisas subjetivas do regulamento para ver se consegue ter um mínimo de embasamento para defender essa decisão da CBF. Tá? É realmente patético. Vamos lá, seguindo aqui. Como é de amplo conhecimento, considerando a data FIFA do dia 7 a 15 de outubro, diversos jogadores dos semifinalistas disputarão as eliminatórias da Copa do Mundo e somente retornarão aos seus clubes entre os dias 16 e 17 de outubro, em cima da data das semifinais da Copa do Brasil. De modo que a inversão da data base das partidas da Copa do Brasil com as do Campeonato Brasileiro não apenas privilegiam o equilíbrio das competições, como a isonomia entre os participantes. Calma aí, das competições. Prejudicou o Campeonato Brasileiro. Seguindo, além de garantir um espetáculo à altura na reta final de uma competição de caráter eliminatório, que certamente reunirá mais audiência, aumento de receitas de bilheteria e maior atratividade para os patrocinadores e detentores dos direitos de transmissão. Infelizmente, o que se verifica é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar uma fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados de seus principais atletas. Vamos lá, eu não quero ser repetitivo aqui, mas já não sabia que seria nessa data? Loucura isso. Já não se sabia que era nessa data. Nas quartas de final já não aconteceu isso. Parece que é uma novidade. É o que eu falo, essa nota aqui é um deboche. É um deboche. Em razão das convocações que são de atendimento obrigatório pelos clubes. Note-se que o Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às suas equipes, mas apenas o fato de que seus adversários não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição. Com todo respeito ao Vasco Corinthians, os pedidos direcionados ao STJD, no entanto, se mostram improcedentes na sua origem, já que não resistem a uma simples consulta ao Regulamento Geral de Competições e ao Regulamento Específico da Copa do Brasil 2024, ambos editados pela CBF e que contaram com a decisão dos clubes. Vamos lá. Esses dois dispositivos, inseridos nos regulamentos acima citados, não deixam qualquer dúvida de que a CBF tem a discricionalidade de elaborar e alterar as tabelas das competições
que organiza. Realmente, pode fazer. Mas pelo bom senso, pela ética, você normalmente não faz isso de maneira unilateral. Ou seja, basta o Flamengo agora ser um amigo privilegiado da CBF que vai conseguir fazer qualquer tipo de alteração, né? E mais, o parágrafo 1º do artigo 39 do Regulamento Específico da Copa do Brasil 2024 é claro em afirmar que a tabela pode sofrer alterações em decorrência de eventuais modificações promovidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, como aconteceu. E que o Flamengo nem joga mais. Então por que o Flamengo está botando isso daí em nota? O Flamengo foi eliminado da Libertadores. Teve alguma alteração na Conmebol que afetou o Flamengo? A CBF, em ofício direcionado a Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco. Só tirar isso aqui, por favor. Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco. Motivou a inversão da tabela para a força de alteração promovida pela Conmebol e seu calendário de jogos, Libertadores Sul-Americano, que possui prioridade em face das competições nacionais. Se não bastasse isso, a CBF, de forma imparcial, olha só, eles estão saindo de mão dadas nessa história toda, né? Não bastasse isso, a CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática. Se isso daqui não é um deboche, eu já não sei mais o que significa a palavra deboche. Democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024 acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dando uma solução diversa do que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos, 2-1. Ou seja, eles pegaram. Cara, isso é inacreditável. É inacreditável. Eles pegaram o fato do Vasco falar o seguinte: olha, eu não aceito. Mas se vocês quiserem botar, que a data base é dia 16 e 17, se vocês quiserem colocar o jogo do Vasco dia 16, sem problema. Eles falaram que isso era uma outra solução e não uma negativa do que a CBF propôs. Então ficou, de maneira democrática, resolvido por 2-1 a troca das datas. Isso daqui, cara, é uma vergonha. Isso daqui é um deboche. O Flamengo devia ter vergonha de ser debochado, entendeu? Com os clubes com o qual ele é obrigado a participar, com um co-irmão, como se diz no futebol brasileiro. Assim, tendo em vista os esclarecimentos acima prestados, o Flamengo enaltece a decisão tomada pela CBF e reforça o seu compromisso com a ética, a isonomia e o equilíbrio das competições. Gente, eu falei para vocês que poderia dar nojo, ficar um pouco enjoado, mas assim, é importante informar e mostrar para vocês o quanto que o Flamengo foi debochado com os torcedores das outras equipes. Isso daqui, cara, é literalmente uma mancha no futebol brasileiro. Isso daqui é realmente a falência de tudo que a gente acredita e nasceu e é apaixonado. Realmente tá ficando muito crítica a situação. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Galo, né? Vamos lá. Clube Atlético Mineiro. Bom, vou dar aqui um Ctrl mais para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Em relação à decisão da CBF de inverter a database das partidas de volta da fase semifinal da Copa do Brasil, com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade, da oportunidade e do equilíbrio das disputas, previsto no Regulamento Geral de Competições da CBF. Vocês perceberam, gente, que eles conversaram? Flamengo e Galo trocaram uma ideia antes de cada um redigir a sua nota, né? É um absurdo. O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todas as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança do calendário em nada prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis. Vem cá, eu queria fazer uma pergunta. O Vasco não tem nenhum convocado, não?
O Corinthians não tem nenhum convocado. Ah, Rafael, mas o Vasco só tem 2 convocados. E daí? Eu me prejudico igual. Eu me prejudico igual. Em seu comunicado aos clubes envolvidos, a CBF informou claramente que a alteração foi feita em virtude da definição de datas dos jogos válidos pelas competições promovidas pela Conmebol, as quais têm prioridade. Cara, é bizarro como Flamengo e Galo conversaram e colocaram em suas notas os mesmos argumentos, se não foi a mesma pessoa que fez. Entende? E assim, Corinthians vai ter jogador convocado e agora vai se prejudicar no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter que fretar voo para os seus jogadores retornarem. E o Galo faria a mesma coisa. Ou você acha que o Galo não ia fretar um voo para o Arana, caso o Arana seja convocado? E o jogo seria na quinta, 2 dias. 2 dias para os jogadores retornarem. E, em virtude disso, fez uma celeuma, uma bagunça no campeonato, no calendário do futebol brasileiro. E também, cara, colocou em xeque o que é acordado. O que esse tipo de situação passa pra gente é que, ó, qualquer coisa pode ser alterada. Ah, mas tá no regulamento que não pode mudar. Dá-se um jeitinho. Dá-se um jeitinho. Isso daqui é a cara do Brasil. A cara do Brasil. O Galo acredita ser justo que, em uma etapa tão importante como a semifinal da Copa do Brasil, as equipes tenham a possibilidade de contar com os atletas que servem às suas respectivas seleções, inclusive a seleção brasileira. Meu amigo. A mesma versão, os mesmos argumentos, tudo igualzinho. Só não vê quem não quer. Bom, a Confederação Paulista de Futebol se manifestou. E se manifestou contra. Algo natural se manifestar contra essa decisão absurda da CBF. E, pelo jeito, só a CBF acha que fez certo, né? Vamos lá, vamos à nota da Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparência com os clubes envolvidos e suas federações. Perfeito, é isso. Quer trocar, troca, mas tenha diálogo. Entendeu? Tenha uma decisão unânime. Seja justo. É isso que precisava. Não interessam os motivos de Corinthians e Vasco não quererem trocar. Se não querem, amigo, o Vasco e o Corinthians precisa nem falar quais os motivos que não querem. Não querem, não deve trocar. Simples assim. Mais do que isso, tal medida afronta o regulamento geral de competições que Flamengo e Atlético Mineiro acham que estão respeitando, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito. O ajuste provoca ainda impactos significativos em jogos do Campeonato Brasileiro, que vive momentos decisivos de disputas por título, por classificação para competições sul-americanas e contra o rebaixamento. Perfeito. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Acho que a Federação Paulista falou o óbvio, é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. A Federação Paulista falou o óbvio e, na verdade, mesmo assim a CBF fez o que fez. Bom, galera, o Salomão, vice-presidente do Vasco e do departamento jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, esteve no Seleção Sport TV, e aí ele falou muito sobre o como que isso impactou, entre outras coisas, eu vou mostrar que só um trecho, em que como isso impactou não apenas os times da semifinal da Copa do Brasil, como todo o calendário brasileiro. E assim, mais uma vez, inaceitável a decisão feita pela CBF. Vou colocar aqui o trechinho para vocês darem uma olhada. Quando da divulgação, o Vasco, diferente do que acontecia antes, o Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco,
de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito incisiva quando necessária, mas também a gente não tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. E quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. Até porque, como vocês mesmos mostraram, a mudança da data ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. E o exemplo do Vasco é um exemplo muito claro. A gente jogaria no final de semana contra o São Paulo, a princípio em Brasília. Hoje, na véspera, uma semana antes da partida, a gente não sabe onde vai jogar, a data que vai jogar e onde vai jogar. Porque a princípio teria um show em São Paulo, né, no Morumbi. A Brasília, a gente não sabe se poderia ter o jogo. E em São Januário, por sua vez, o jogo do Botafogo e Criciúma seria em São Januário, com o jogo de sábado em São Januário. A gente não sabe também onde é que vai ser o jogo do Botafogo. Ou seja, essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa. Isso gera uma consequência técnica para todos. Fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens. Então, a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema, mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai Enfim, galera. buscar sempre os interesses coletivos e os... Acho que ficou bem claro, né? Que o Salomão falou mais de uma vez que realmente com essa diretoria do Vasco a gente não vai ficar calado e a gente não vai ficar só em nota. Então o Vasco, mais do que certo, vai entrar com uma ação no STJD, vai falar com a CBF, vai defender o Vasco. O Vasco vai ter representatividade. Uma coisa muito importante que eu acho que o Pedrinho fala muito, e eu gosto quando ele fala isso, não vai ter sacanagem com o Vasco da Gama. Bom, galera, mas enfim, até o São Paulo, como o Salomão falou, vai fazer também uma representação na CBF, tá? De acordo com o Nils Colina, São Paulo faz coro à briga do Vasco e Corinthians e envia ofício à CBF reclamando das alterações da Copa do Brasil. A mudança deve obrigar o São Paulo a mandar a partida contra o próprio Vasco pelo Brasileirão fora do Morumbi, o que gerou muita irritação do tricolor. Bom, informação do nosso Nils Colina, mas a informação é do André Hernan. Beleza? Mas, galera, tem jogo, hein? Tem jogo amanhã, na quarta-feira, e o Vasco tá com problema. O Vasco tá com problema, né? O nosso querido DVD teve uma contusão grave, tá? E o Vasco vai ter que ter novas opções para esse time, tá? Com a saída do DVD, como vocês acham que fica a equipe do Vasco da Gama? A gente tem algumas informações de algumas possíveis escalações do Vasco, e aí eu vou mostrar aqui, vamos botar na tela o nosso campinho, e aí a gente vai também colocando algumas alternativas que a gente acredita que pode ser interessante para o Vasco, né? O técnico, Rafael Paiva, possivelmente
tá? De acordo com o GE e outras fontes tradicionais da imprensa brasileira, noticiou que deve ir a campo a princípio com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, Léo e Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho. Tá? Então, assim, o Matheus Carvalho jogou no último domingo, possivelmente já para ir pegando ritmo e já sendo um teste. Eu acho mais do que certo, inclusive, a escalação do Matheus Carvalho, porque vai ser um jogo muito duro e a gente vai precisar combater muito do meio-campo na partida de amanhã. Matheus Carvalho, Felipe Coutinho. No lugar do DVD deve entrar o Jean David, tá? O Jean Davi, o Jean Menezes, mas ele é Jean Davi. E do outro lado, do lado direito, o Emerson Rodrigues, tá? E no meio, Overhead. Bom, galera, muitas pessoas falam de algumas opções, tá? E aqui a gente vai bater essas opções. Bom, independente de você querer ou não, o Léo é o mais cotado para começar a partida de amanhã. Porém, não temos a certeza de que o Michael não retorne ao time titular, formando a zaga com João Vitor, tá? O PH não jogou na partida de domingo. Jogou o Puma. Mas o Puma está sendo muito mais cotado para fazer uma segunda linha junto com o PH pelo lado direito. E aí o Emerson Rodrigues vai para a esquerda. E aí o Puma entra nessa segunda linha, tá? Isso daqui é o que, pelo meu feeling, deve acontecer. Não é informação, não é notícia, como eu falei, os principais veículos com que a gente conversa diz que possivelmente o time vai ser o que eu mostrei anteriormente. Mas eu acho que o Puma teve um bom desempenho nessa segunda linha contra o Cruzeiro e pode pintar pelo lado direito. Tem uma galera falando que existe a possibilidade do Leandrinho fazer a mesma coisa do lado esquerdo. E aí sairia o Emerson Rodrigues, ou o Emerson Rodrigues iria voltar a jogar aqui pelo lado direito, e o Leandrinho iria para o lado esquerdo. Tá? O que eu acho que é muito improvável. Tá? Tem também a questão do Payet. Entendeu? O Payet, na minha opinião, joga no lugar do Coutinho. Mas, para muita gente, o Payet não ter jogado pode ter soado como poupar o jogador para ele iniciar a partida contra o Atlético e o Coutinho ficar à disposição no banco durante a partida. Tá? Eu, Rafael, prefiro o Coutinho iniciando o jogo e o Payet podendo entrar no segundo tempo. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui para mim o time que eu acredito que vai ser a escalação do Vasco. Eu mostrei inicialmente como os principais meios de comunicação estão informando que será a escalação do Vasco, mas eu acredito que o Vasco vai ter com essa escalação. O Léo, realmente, é tanto para o GE e para outros meios de comunicação, deve fazer a dupla de zaga com o João Vitor, apesar de ter a dúvida, tá? Apesar de ter a dúvida, mas eu iria com o Léo. Eu acho que o Léo vem bem, fez bons jogos, e eu acho que a zaga do Vasco tem uma saída melhor com o João Vitor e Léo. Então, acho que faz sentido a gente ter o Léo. Caso a gente faça 1-0, a gente tem o Maicon para colocar e tentar sustentar ali na bola aérea, tá? Matheus Carvalho e Hugo Moura, essa também seria a minha dupla, tá? De volante. Eu, como já falei, eu viria com o Coutinho no meio, tá? E realmente deixaria o Puma pelo lado direito. Vem numa boa fase o Puma, é um jogador tecnicamente interessante. Ele faz bons cruzamentos, ele tem a deficiência na parte defensiva que
é o ponto forte do Paulo Henrique. E o Emerson Rodrigues, que inclusive o Puma jogando, o Emerson acaba indo para o lado esquerdo, que é o local onde eu acho que o Emerson rende melhor, tá? Então essa seria a minha escalação. Mas se você quiser cornetar, já deixa aí nos comentários também qual seria a sua escalação se você fosse o Rafael Paiva. Beleza, galera? Mas vamos lá. Bom, hoje ainda é dia 1º de outubro. Se você está vendo esse jogo, esse vídeo após a meia-noite, realmente já é dia 2 de outubro. Mas vamos dar uma olhada em como será a vida do Vasco nesse mês de outubro. Vamos lá. Bom, o Vasco vai pegar o Atlético Mineiro agora pelo primeiro jogo na Arena MRV, amanhã, dia 2/10. Depois vai até São Januário, volta para São Januário no dia 5/10, no sábado, para pegar o Juventude, tá? No dia 16, né? A princípio, vai ser no dia 16, essa celeuma maluca de data que a CBF conseguiu colocar no futebol brasileiro. Bom, a princípio, no dia 16/10, infelizmente, em virtude do que a CBF fez, está indefinido, porque o São Paulo, com antecipação, não tem tempo hábil para colocar esse jogo em Brasília. Muitos dizem que pode ser em Ribeirão Preto. Depois o Vasco joga contra o Galo pela volta da semifinal da Copa do Brasil em São Januário, no dia 19 de outubro, tá? às 18h30. Depois a gente tem um jogo atrasado contra o Cuiabá, no dia 23/10. E depois nós temos o jogo contra o Bahia, no dia 26/10. Então observem que é um momento interessante, inclusive para o Vasco, no Campeonato Brasileiro, ganhar os seus pontinhos e para a galera aí que ainda fica vendo zona de rebaixamento, poder esquecer isso de vez, alcançar os pontos, os 45 e encerrar essa história. Apesar de eu realmente não olhar mais para a parte de baixo da tabela. Beleza? Bom, e como uma última informação de hoje, no nosso boletim de notícias aqui da mídia vascaína, o Vasco da Gama simplesmente já esgotou os seus ingressos para a partida contra o Juventude neste sábado. Então, os ingressos para Vasco e Juventude estão esgotados. Teremos casa cheia. A torcida do Vasco já esgotou os ingressos para essa partida, independente do resultado de amanhã, do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Bom, galera, antes de eu encerrar, queria agradecer a sua audiência. Queria que você deixasse seu like. Se essa é a primeira vez que veio até aqui, se inscreva no nosso canal, tá? E queria pedir, cara, uma corrente positiva para o Vasco amanhã. É um jogo extremamente importante para a gente, tá? O Vasco tem sido um time competitivo e a gente precisa enaltecer os nossos atletas, tá? Estão sendo jogadores dignos, estão deixando literalmente tudo dentro de campo. Se às vezes falta categoria, se o nosso elenco não é o que a gente sonhou, não é amanhã que a gente vai resolver isso. Amanhã é jogo de Copa, e jogo de Copa é jogo que se ganha, tá? Então amanhã o Vasco precisa estar focado para essa partida, conseguir voltar da Arena MRV em Belo Horizonte com um bom resultado, tá? O empate seria satisfatório para a gente decidir aqui no Caldeirão, apesar de eu achar que o Vasco tem condições de conseguir uma vitória lá na Arena MRV. Tá? O time do Galo é um time muito instável. É um time que jogou muito contra o Fluminense. Aí a gente já até questiona se realmente o Galo jogou muito. O Fluminense foi muito aquém, né? E depois não jogou tão bem assim contra o Palmeiras. Mas vai ser um jogo duro. Vai ter muita pressão. A torcida dos caras realmente fazem barulho. Os vascaínos simplesmente esgotaram os ingressos em alguns minutos, literalmente. A torcida do Vasco vai estar presente, tá? E eu queria deixar essa mensagem da gente conseguir
ter uma energia positiva para o jogo do Vasco de amanhã. E galera, eu vou ficando por aqui. Se não for inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus grupos de Vasco no WhatsApp, Telegram, Facebook, onde você quiser que seja, tá bom? E que o Vasco tenha um bom resultado amanhã e a gente se vê. Um abraço.